Olá, Shalom! Seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Hoje eu preparei para você um estudo sobre as diferenças entre o Pentecoste bíblico genuíno e os movimentos pentecostais religiosos que conhecemos. Neste estudo, eu vou mostrar para vocês que a teologia pentecostal sobre o falar em línguas estranhas não condiz exatamente com o ensino bíblico contextual. Em resumo, o pentecostalismo evangélico atropelou o contexto bíblico e fez uma verdadeira sopa de letrinhas com versículos isolados e descontextualizados, gente. Então, para que você compreenda corretamente os fatos bíblicos, eu dividirei esse estudo em 2 vídeos iniciais e se lá no futuro houver dúvidas, então eu vou gravar outros vídeos respondendo os possíveis questionamentos, tá joia? Então, minha gente, em primeiro lugar, precisamos entender que o movimento pentecostal genuíno está relacionado a quê? Está relacionado à festa bíblica de Shavuot, que em hebraico significa semanas. Shavuot é uma das 3 festas de peregrinação mencionadas na Torá, além do Pessach, que é a Páscoa, e de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Nestas festas, judeus e não-judeus de todas as nações, de todas as partes do mundo, se reúnem aqui em Jerusalém para adorar o Criador. A festa de Shavuot marca o final dos 50 dias de colheita e recolhimento das primícias da terra, das primícias dos frutos da terra, para serem oferecidos a Deus. O recebimento da constituição divina no Monte Sinai também está associado à festa de Pentecostes. E, logicamente, Deus escolheu este dia para manifestar o seu Espírito sobre os apóstolos, sobre o povo de Israel que também vivia na diáspora e nos habitantes daqui de Jerusalém que creram no testemunho profético sobre o Messias. Note que o verdadeiro movimento pentecostal está fundamentado, gente, em alguns elementos que devem ser entendidos corretamente. Ou seja, para você ser um verdadeiro crente pentecostal, o que é preciso? É preciso entender que o pentecostalismo está conectado diretamente à observância correta da lei de Deus. Não segundo os conceitos religiosos, como eu já tenho falado para vocês aqui em diversos vídeos, mas como consequência de nossa fé e amor no Criador. Você consegue entender? Quando você observa corretamente a lei de Deus, entendendo a importância da santificação e o abandono das práticas pecaminosas, você então gera o quê? Você gera frutos segundo a perfeita e agradável vontade de quem? Do Criador, gente. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas a vontade do Criador. Por isso, a festa de Pentecostes também está ligada à colheita dos primeiros frutos da terra, especialmente do trigo, que tem uma grande conotação nos ensinamentos de quem? De Yeshua. Você é trigo ou você é joio? Seus frutos condizem com a vontade de Deus, conforme os seus mandamentos, ou segundo as doutrinas religiosas e teológicas que pendem para o lado do pecado, da desobediência. Pense nisso. Note que os frutos eram oferecidos a Deus no templo, aqui em Jerusalém, para que houvesse o quê? Mantimento na casa do Senhor e para que esses frutos também fossem divididos com os necessitados e com toda a congregação, com todo o povo, inclusive aqueles que vinham de longe. Você consegue perceber que o contexto da festa bíblica de Pentecostes está
literalmente conectado à constituição divina? É óbvio que se você ama a Deus, através de sua fé, você guarda os mandamentos dele. É lógico, isso é questão de lógica, tá, gente? Os mandamentos de Deus nos ensinam como amar a Deus e como amar o próximo corretamente. E, por sua vez, a festa de Pentecostes nos ensina a compartilhar o alimento com todos. Por isso, está escrito que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E a corrupção do mundo é, literalmente, a transgressão dos mandamentos de Deus. Por isso, Yeshua disse que, se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E o que mais podemos aprender com a festa bíblica pentecostal? Aprendemos que, uma vez que recebemos de bom grado os mandamentos de Deus que nos revelam o caminho correto a ser trilhado, como consequência do nosso amor e da fé genuína, então as nossas atitudes nos levarão à vida de santificação, que é o que, gente? O abandono dos pecados voluntários. E, a partir daí, começamos a gerar bons frutos. Os frutos do Espírito Santo estão conectados, gente, aos mandamentos de Deus, enquanto que os frutos da carne estão conectados à lei do pecado, que contraria os mandamentos de Deus. Novamente, é uma questão de lógica. Veja que interessante. Deus escolheu a agricultura e a festa de Pentecostes para nos ensinar a observar os seus mandamentos corretamente e gerar os frutos do Espírito. É por aí que começa, gente, o verdadeiro pentecostalismo. Se não for assim, esse pentecostalismo, o pseudo-pentecostalismo, é fantasia, entretenimentos religiosos e até mesmo manifestações demoníacas. No contexto bíblico, você verá que Yeshua encerrou sua primeira etapa aqui na Terra justamente no mesmo período em que celebramos a festa da Páscoa de Pêssar, até porque o Cordeiro Pascal apontava para o Messias, para Yeshua, e também o recebimento das leis de Deus e a colheita dos frutos da terra para serem oferecidos ao Criador e compartilhado com o próximo. Agora, momentos antes da partida de Yeshua ao mundo espiritual, ele disse aos seus discípulos para irem a Jerusalém e aguardarem o derramamento do Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Eu já falei em outros vídeos. Será que é promover um movimento religioso pentecostal ou pseudo-pentecostal? Lógico que não. O objetivo do Espírito Santo é dar continuidade aos planos divinos em conformidade com as leis de Deus e dos profetas que dão testemunho sobre o Messias. Por isso, Yeshua disse que quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Vejam que não existe possibilidade de desconectar o Espírito Santo, a justiça, os juízos, os frutos do Espírito dos mandamentos de Deus. Não tem como, gente, não dá para desligar. E o que mais aprendemos com Yeshua sobre a importância da festa de Pentecostes? O que mais podemos entender? Nos últimos segundos de Yeshua aqui na Terra, aqui em Jerusalém, ele disse o seguinte aos seus discípulos: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, aos olhos dos discípulos. Ser uma verdadeira testemunha de Yeshua, gente, preste atenção, é ser como ele era, ensinar como ele ensinava, conhecer as Escrituras como ele conhecia, para então fazer o que ele fazia, para poder ser cheio do Espírito Santo. Por isso, Yeshua disse, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para meu Pai. Então, os discípulos voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que você pode ver aí no vídeo, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E lá, eles se encontraram com o restante do pessoal reunido, os discípulos que ficaram ali na cidade de Jerusalém, no cenáculo. E ali ficaram aguardando o agir do Espírito Santo, conforme predito por Yeshua. Então, no próximo vídeo, veremos outros porquês do movimento pentecostal religioso não entender corretamente o contexto original desta grande festa, desta importante festa. Se você é pentecostal, você concorda comigo que a grande maioria dos líderes e teólogos deste movimento, ao lerem o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quase sempre finalizam no 4º versículo que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, por que o contexto do capítulo 2 de Atos não é lido corretamente até o final, salvo apenas meia dúzia de versículos no máximo? Se você quiser saber a resposta, então não perca o próximo vídeo e conheça os atropelos da teologia cristã pentecostal que tem gerado muita confusão e enganos entre os crentes. Inclusive, gente, tem dado brechas ao próprio Satanás, aos próprios demônios, para que eles se manifestem e causem desordem. Então, gente, não perca o próximo vídeo para que você possa compreender este assunto corretamente, tá joia? Um forte abraço daqui de Jerusalém e nos vemos no próximo vídeo.